Fala, meus amigos, conforme prometido, segue aqui esse vídeo para a gente entender o que está acontecendo dentro da SEC. Sabe aquele assunto, né? Tá aqui, ó, o muro tá aqui, tem um muro aqui, ninguém consegue ver quem tá atrás. Esquece isso aqui. O muro, a- o limite do muro é isso aqui. As coisas vão acontecendo e tem momentos que eles não podem ficar escondidos atrás do muro, eles têm que se apresentar. Por quê? Porque eles estão defendendo o que eles têm para defender. Eles têm, não, eles são obrigados a defender, principalmente por conta das suas premissas, do seu partido, da sua ideologia. Então o muro está aqui. Ninguém sabe quem é que está por trás desse muro. De repente, as coisas vão acontecendo e ele fala: não, você tem que sair daí desse muro aí, vai lá e fala o que você tem que falar. Você é o próximo. Aí o cara, ou a pessoa vai lá e ó, oh, eu vou falar. Aí o cara olha e fala: opa, peraí, esse estava atrás do muro e a gente não sabia que essa pessoa estava atrás do muro ali. Vamos ver o que é que está acontecendo? Olha isso. Declaração sobre o acordo da agência da SEC com a Ripple Labs, por parte da comissária Caroline Creshaw. Foi ontem, antes de ontem, 8 de maio também. Em dezembro também, porque no vídeo anterior nós estávamos falando muito de assuntos de 8 de maio, né? 8 de maio parece que foi um dia muito badalado. Em dezembro de 2020, sobre a então presidente Jay Clayton, a SEC processou a Ripple por não registrar seus tokens de criptomoedas conforme exigido pelas leis de valores imobiliários, todo mundo já sabe, né? E aqui o tribunal, aqui ó, o tribunal concluiu que as vendas institucionais, que era para as empresas, né, de XRP pela Ripple, constituiriam uma oferta e venda não registrada de contrato de investimento, a violação da seção 5 da Lei de Valores Imobiliários de 1933. Esse site aqui é chato, viu, gente? A gente vai selecionar uma coisa, ele vai embora. Então, gente, olha, presta atenção nesse ponto aqui, ó. Nos pedidos de julgamento sumário das partes, o tribunal concluiu, né, a depender do que estava rolando ali, a juíza falou, tá, tudo bem, vamos dizer aqui que as vendas para institucionais sejam consideradas títulos. Já as vendas para o mercado secundário, não. Beleza, isso ficou ótimo para todos, inclusive para nós, né, do mercado secundário, porque a Ripple não poderia vender para as empresas diretamente, ela tinha que botar os XRPs no mercado secundário para ser vendido diretamente para eles. Ou eles irem buscar nas custódias antes, né? Beleza. Eu falei disso ontem no vídeo, né? Tem um vídeo aí sobre as movimentações da SEC com a Ripple, né? Lá junto aos tribunais. Então, a juíza ordenou, né, que a Ripple fosse permanentemente restringida e impedida de futuras violações, que é a liminar, né? Tá aqui, e pagasse uma multa civil de 125 milhões. Beleza? Ambas apelaram, né, da decisão. Hoje a SEC anunciou um acordo que exige a devolução à Ripple de 75 milhões. Gente, pensa, essa mulher, ela tá brigando por dinheiro. De início, ela tá brigando por dinheiro, porque ela não tá brigando simplesmente pelo fato da juíza não ter aceitado, ou da SEC e da Ripple estarem entrando num acordo, tá? Ela tá falando de dinheiro, tá aqui, ó. A juíza ordenou, né, que pagasse 125 milhões. Hoje, a SEC anunciou um acordo e vai devolver aí 75 milhões de dólares atualmente retidos em custódia, e a anulação da liminar, que é essa aqui, né, emitida pelo tribunal que exige que a Ripple cumpra a lei. Vocês estão vendo aquilo que é lógico. Quando eu falei, eu não sou advogado, gente. Quando eu falei para vocês no vídeo, quem não assistiu, infelizmente vai ficar boiando.
quando eu falo que uma coisa que está definida e a juíza é que teve o entendimento em cima de tudo que ela analisou durante 4 anos, gente. Ela virou e falou, ó, eu tô vendo isso aqui, vai ser assim. Tuf, bate o martelo. Eles vão lá, conversam. Se hoje o Biden ainda estivesse aí, a Ripple estaria pagando 125 milhões de dólares, né? E a SEC está recebendo esse dinheiro. Eles continuariam com a liminar e por quê? Porque a juíza que definiu não foi a SEC ou a Ripple que falou, eu vou pagar só isso ou eu quero receber isso. Não. A SEC queria até 2 bilhões. E aí, o que acontece? A SEC vai lá no Tribunal de Apelações, na gestão anterior, e ainda fala que a juíza errou. Ela não fez nada certo, ela errou em tudo. E aí, a Ripple vai lá questionar, né, sobre os 125 milhões. Pelo menos foi só esse o fato dela ter ido lá, né? E também para se autoproteger, porque se a outra fala uma coisa e ela não se defende lá, o juiz lá do segundo circuito falar, não, realmente a juíza errou. E aí, e o outro não tá aqui para se defender, e aí? Então eles fizeram uma apelação cruzada para ficar ali do lado para poder se defender, né? Aí, o que acontece? Se hoje fosse a gestão anterior ainda, tivesse ganho, mesmo na mão grande ali, com certeza as coisas estariam feias para todo mundo, Coinbase, para um monte de gente. E aí a SEC de repente muda de posição. Por quê? Porque mudou o entendimento da gestão. E quando eu falo para vocês, gente, e tudo que for mudado aqui pode ser alterado se a juíza não fizer uma declaração dizendo que ou o Congresso faça uma lei que fecha as portas para ninguém mais entrar nessa seara, ou ela faz uma declaração pública e arquiva no próprio tribunal falando que este assunto em relação a Ripple está encerrado e ninguém mais delibera sobre ele, a não ser esse tribunal aqui. Aí, quem quiser entrar num litígio com a Ripple sobre o assunto, no caso a SEC novamente, tinha que ser no mesmo tribunal. E um dia essa juíza não vai estar lá. Então, por isso que tem que ter leis que garantam isso. Eu não sou advogado, isso é a lógica. E aí, não é só eu que estou tendo esse entendimento. Apesar da mulher estar apontando valores ali, ela achando absurdo ter que devolver 75 milhões para a Ripple, né? Sendo que já tinha 125 milhões garantido. Para que ela queria os 125 milhões sob a gestão de presidente da SEC, não dela, ela é só uma comissária. Porque nós tivemos muito trabalho, os advogados tiveram muito trabalho. Olha só, vamos lá. Então tá aqui, este acordo juntamente com a desmontagem programática do programa de fiscalização, né? Aqui foi o assunto que eu acabei de falar para vocês, tá? Dos 75 milhões de dólares para devolver para a Ripple. E aqui dizendo sobre a desmontagem, ela chama de desmontagem programática da SEC, né? Ela está prestando um péssimo serviço ao público investidor e prejudica o papel do tribunal na interpretação das nossas leis de valores imobiliários. Sim, nesse ponto ela está certa. Essa aqui não é a seção 5? A seção 5 da Lei de Valores Imobiliários aqui, de 1933, a juíza não interpretou, inclusive ela nem deu favorável em relação ao teste Howell, né? Ela falou que o teste Howell não serve, não cumpre todas as bases, né? Parece que são 3 ou 4 bases lá e uma delas ou duas não cumpria. Então ela teve um entendimento sobre a seção 5 e ordenou que pagasse a multa, né? E ela tá falando aquilo que eu acabei de falar. Gente, a juíza, ela interpretou a lei da SEC. Eles estão pedindo que a juíza
retire a liminar e devolva 75 milhões. Olha, me desculpa aí, eles lá erraram, eu quero só 50 milhões, tá? Nós até conversamos aqui. E deixa os 75 lá para eles. A juíza vai falar assim, cara, vocês estão fazendo eu de palhaça? Vocês estão achando? Se a juíza tiver o entendimento e estiver acompanhando a política e saber que o país dela estava sendo tolhida com relação à questão de desenvolvimento, né, da tecnologia ali, né, estavam atrapalhando a inovação do seu país e os outros países todos estão à frente dos Estados Unidos, ela vai falar, tudo bem, se é para o bem do país, vamos resolver isso aqui. Faça-se, né? E aí resolveria do jeito que eles estão pedindo. Do contrário, se ela, como ela é uma democrata, eu acho que a juíza Torres é uma democrata, ela foi colocada lá por Barack Obama. Se ela levar em consideração o partido dela, ela vai manter o que ela fez, de certa forma. Já está feito, não vou mudar. Paga os 125 e mantém a liminar. Até rimou, né? Este não é um acordo que eu possa apoiar, disse aqui a Caroline. Aí ela explica, em primeiro lugar, o acordo enfraquece a ordem judicial, ele anula a decisão sobre a penalidade civil, a liminar lá, né? Bem como a liminar imposta pelo tribunal. O acordo estabelece que nem a SEC nem a Ripple buscarão anular ou alterar qualquer parte da decisão do tribunal sobre o julgamento sumário. Olha isso, gente. Ela está lembrando que o acordo aqui, tá? O acordo aqui da SEC com a Ripple, que acabou de ser feito, não buscarão anular ou alterar qualquer parte da decisão do tribunal sobre o julgamento sumário. Se, no entanto, a Ripple decidir amanhã vender tokens não registrados para investidores institucionais em flagrante desafio à ordem judicial, a SEC não fará absolutamente nada a respeito, pelo menos nessa gestão. Não haverá aplicação da lei. As centenas de horas gastas pelo tribunal neste assunto serão anuladas. Gente, ela está cutucando a juíza, ou sacudindo ela aqui pelo ombro, ó. Acorda aí, ó. Não haverá aplicação da lei. As centenas de horas gastas pelo tribunal nesse assunto serão anuladas e a decisão do tribunal será efetivamente anulada. Em segundo lugar, o acordo enfraquece a SEC, a instituição que ela trabalha, e seu programa de fiscalização, que nunca funcionou, né? Diga-se de passagem, que a gente sabe aí que JP Morgan já deitou e rolou, já pagou multas, mas já deitou e rolou. E as multas dela não era multa alta, não, era multa baixinha, só de até 10 milhões, né? Que é o limite ali. Esse acordo subverte a aplicação clara e honesta dos fatos à lei, um pilar de qualquer programa eficaz de fiscalização. Este acordo faz parte de uma mudança programática mais ampla para rejeitar nossos casos de registros no contexto cripto. Ao remodelar nossa postura jurídica nessa área, apontamos para um novo caminho regulatório que a agência supostamente seguirá com base no trabalho da Força-Tarefa Cripto da SEC. Mas mesmo que a Força-Tarefa Cripto reescreva as regras de registro para os títulos criptos no futuro, que é o que eu disse ontem que a juíza deveria solicitar, ó, antes de vocês fazerem esse pedido, vai lá e altera aquela regra lá, a regra 5 lá, tá? Isso não altera de forma alguma as regras que estavam em vigor no momento em que a Ripple as violou. Além disso, não temos nenhuma pista de como essas regras futuras poderão ser ou quanto tempo levará para colocá-las em prática. Ou seja, a Ripple ainda está executando o crime, como ela diz, né? Como dá a entender. Se é que isso acontecerá nas mudanças aí, né? Das regras. Portanto, estamos hoje aceitando um acordo diluído que anula as proteções aos investidores que já conquistamos, com base em uma estrutura inexistente que pode ou não se concretizar daqui a alguns anos, sobre a justificativa de que a estrutura atual de aplicação
dos fatos, a lei não era favorável à indústria ou à inovação. Isso cria um vácuo regulatório sem fim à vista. Isso não cria um programa de fiscalização. Dá uma pausa rápida aqui, ó, e dizer para vocês, pessoal, tudo que ela falou aqui, independente da sua ideologia, ela tá falando a coisa certa. Ah, mas na política os democratas fazem acontecer e não tá preocupado com nada, eles metem a cara e faz. Por que os republicanos não podem fazer? Sim, pode, mas eles deveriam começar pelas regras deles. Ó, vamos fazer uma alteração nas regras lá e depois vocês vão lá no tribunal e solicitam o encerramento, tá bom? Corre lá e faz. Faz um remendo. Muda aquela regra lá de 1933 e bota lá regra para 2025 e coloca lá que na inovação criptográfica existe um processo de 3 anos para as empresas que violaram essas regras serão de certa forma liberadas, né? Tem aquela palavra que eles usam aqui no Brasil por conta daqueles pessoal que tá preso lá, né? Eu esqueci a palavra. Então, nós vamos liberar essas empresas todas porque eles estavam destruindo a inovação. Essa lei, essa ordem agora, estava destruindo a inovação nos Estados Unidos e a gente não precisa disso. A gente precisa que a inovação, sabe? Fazer coisas para mudar, para depois chegar lá e falar, houve uma mudança e nós queremos que altere isso daí. A juíza ia olhar e falar, realmente, se houve mudança, novos fatos. Então, vou alterar aqui, né? Às vezes ela até abre o processo novamente e pede informações mais aprofundadas da SEC para garantir que a SEC vai estar de acordo com as regras que ela criou e com o veredito que ela vai dar. Aí ela provavelmente vai falar, então a Ripple não deve nada, esse processo é nulo e acabou. Mantendo as regras, acabou, né? O processo seria até anulado, de certa forma, eu imagino, né? Indo pela lógica aí, tá? Vamos continuar aqui, então. Enquanto isso, o acordo se junta a uma série de indeferimentos que coletivamente corrói a credibilidade dos nossos advogados em juízo, ó. A credibilidade dos advogados em juízo já estava ferrada. Eles estavam sendo achincalhados pelos juízes. Aconteceu isso pelo menos umas 5 vezes, 3 ou 5 vezes, uma coisa assim. Eu tô com 3 aqui na cabeça, mas eu acho que é umas 5 vezes. Stuart Alderott citou todas elas, né, onde o juiz diz que até sancionar a SEC se eles não mudassem a postura deles. E aí ela diz aqui que a credibilidade dos advogados deles em juízo ia estar em xeque, né, corroída. Que estão sendo solicitados a assumir posições jurídicas hoje contrárias às assumidas há apenas alguns meses, ou seja, mudando de posição, né? E isso contraria abertamente a doutrina da regularidade dos assuntos governamentais. Terceiro, o acordo não atende os melhores interesses dos investidores e mercados que nossa agência tem a missão de servir e proteger. Apesar deles terem essa missão, eles não o fazem. Isso deixa uma lacuna muito grande no mercado tradicional sobre aquelas regras, a regra 5 lá, tá? Porque o que acontece? Qualquer um vai emitir títulos e vender, e quando eles falarem ou forem processados, eles vão falar, tá lá. Vocês aceitaram que a Ripple fizesse, e lá era considerado um título. Aí eles podem argumentar que lá é um sistema criptográfico e aqui é um sistema tradicional. Mas a empresa pode simplesmente tokenizar aquele título e falar, não, aqui, ó, isso aqui é um ativo criptográfico. E não é um título. Por que vocês querem considerar a Ripple não ser um título para vender para institucionais e a gente sim? Vai pensando nos buracos que vai ficar isso aqui, tá? Isso motiva minha discordância aqui. Vamos direto aqui nas marcações. Isso motiva minha discordância hoje, diz aí a mulher aí. Nossa agência está
receio preocupada que o Tribunal de Apelações emita uma decisão sólida que concorde com os argumentos jurídicos já apresentados pela comissão. Ou seja, é como se ela falasse assim, a SEC de hoje, ela está preocupada se o Tribunal de Apelação vai aceitar os argumentos dos advogados que entraram com a apelação lá na outra gestão, né? E mantém a Ripple do jeito que ela estava. Isso minaria a nova missão, agora, aparente, da agência de desmantelar nosso programa de fiscalização de criptomoeda e erodir as proteções aos investidores. Por essa razão, não posso apoiar o acordo, nosso acordo, diz ela. Olha só, gente, o pedido dela, sacudindo a juíza aqui, ó. Peço aos tribunais que analisem com atenção a tentativa da SEC de recuperar as alegações meritórias feitas anteriormente e destruir o seu próprio programa de fiscalização de dentro para fora. Gente, ela botou para lascar aqui, tá? E aqui, ó, lá no Congresso Gov, você encontra aqui, ó, Caroline do Distrito de Colômbia será membro da Comissão de Valores Imobiliários por um mandato que expira em 5 de junho de 2029, gente. Eu até pensei assim, rapaz, ela vai sair, eles vão tirar ela. Só que não pode tirar ela, ela tá lá até 2029, para um calo no pé do sapato deles lá, uma pedra no sapato deles, tá? Tá aqui, ó, uma ação em 1/3/2025 devolvida ao presidente nos termos do artigo tal, parágrafo 6º, data do recebimento do presidente em 2024. Comitê, Senado. Foi o Senado que aprovou ela lá. E ela só sai de lá no dia 5 de junho de 2029. Segura, peão! Tá tudo aqui, ó, na PN 1820, tá? E aqui é ela, né? Caroline foi confirmada por unanimidade pelo Senado dos Estados Unidos e empossada como comissária da Comissão de Valores Imobiliários em 17 de agosto de 2020. Gente, 9 anos dentro da agência colocada pelo Estado, né? E aqui não fala até quando, mas a gente não vai deixar de pesquisar a fundo, né? Aí eu trouxe para vocês até onde ela vai, até quando. E aqui no Wikipedia mostra qual que é a relação dela com a política. Tá aqui, ó. Ela é uma democrata, ó. Partido político, ó. Democrata. Ah, entendi por que ela tá contra. E primeiro, ela é uma ferramenta da esquerda que ficou lá dentro da SEC e não sai, não tem como sair, tá? Não tem como tirarem ela. E eles estão aproveitando isso. Vamos agora ver alguns comentários interessantes que eu vi lá no X. Olha só, gente. O Vicente tá falando o seguinte assim, ó. Bem, a atual comissão da SEC não desperdiçou o dinheiro dos contribuintes ao chegar a esse acordo. A atual. Foram Gary Gensler, o Senado, o Weezy, Warren, James Dimon e outras conspirações bancárias que desperdiçaram milhões de dólares dos contribuintes usando a Ripple como bode expiatório em sua guerra contra as criptomoedas, também conhecida como Operação Checkpoint 2. Então, ao contrário da carta absurda desta comissária, a justiça está finalmente sendo equilibrada após 4 anos. É hora de a SEC estabelecer leis claras, relevantes e objetivas que todos possam seguir. Então, é o único ponto que eu vejo de maturidade na fala dele aqui, é isso aqui, ó. É a lei, as regras da SEC tem que ser alterada. Se não for alterada, eu não acredito assim. Tomara que a juíza aceite, mas eu não acredito que ela vá aceitar facilmente, não, tá? Logicamente, tá, gente? Fingir que a SEC era a mocinha é uma piada, como a moça lá tá falando, né? O XRP nunca será um título, já tá definido, nem mesmo as vendas diretas em instituições, especialmente com contratos que a Ripple tinha em vigor. A SEC é uma valentona governamental, assim como a Receita Federal, né? Bom, a única frase que eu aproveito aqui é essa aqui, ó. Que a SEC tem que mudar aquela regra, porque pode ser que a juíza não aceite. Tomara que aceite para a gente seguir em frente isso aqui.
E o outro fala assim, ó, ela realmente escreveu, o acordo não atende aos melhores interesses dos investidores de mercados que nossa agência tem a tarefa de servir e proteger. Ela teve coragem de falar isso. E a esquerda não mede assunto, gente. A esquerda, se ela tem que te chamar de corrupto, mesmo você não sendo corrupto, ela vai te chamar. Ela vai te chamar de qualquer coisa que você não seja, tá? Ela realmente escreveu isso. Acho que era uma boa ideia e divulgou. Que piada, né? Mas ela tem um entendimento, ela tem uma ideologia a seguir, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês sobre o processo. O negócio tá fritando ainda, tá no forno, tá fritando lá dentro da bandeja ainda. E tem um porco lá dentro com a maçã ainda na boca. A pururuca ainda não foi concluída, mas vamos ver se a juíza vai dar mais um prazo para essa pururuca desse porco que está dentro do forno esquentando lá, né, acontecer. Se ela tirar a bandeja sem a pururuca ter sido criada em cima desse porco, rapaz, é cada analogia que eu faço, né, que dá até fome. Aí a gente vai comer a carne assada do porco, mas não vai estar aquela friturinha que a esquerda estava esperando. Ela tá torcendo, tá sacudindo a juíza, falando, acorda aí, ó, dona. Eles estão mudando seu entendimento. A pururuca lá não foi pronta, não está pronta. Você tem que deixar o porco no forno ainda. Né? E aí? Como é que a gente faz? Coloque nos comentários. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.